boa noite na paz do Senhor Jesus a todos, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Gênesis 3, de 11 a 13. E diz o seguinte: E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Senhor, eis aqui a tua santa e poderosa palavra. O Senhor conhece as minhas limitações. O Senhor sabe, Pai amado, que de mim eu não tenho absolutamente nada, Pai amado. Mas eu te peço para que o Senhor use esse vaso de barro, Pai amado, para a tua igreja, Senhor. Para cada um de nós, ó Senhor, inclusive a mim, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome santo, Deus. Amém, Senhor, e amém. O verdadeiro culpado. Essa passagem, na segunda-feira, enquanto eu orava, pedia ao Senhor direcionamento, me veio à mente essa passagem e me veio à mente vários acontecimentos. É bem verdade que eu me sinto, não sei nem expressar a palavra, mas eu me sinto impotente, incapaz diante dos meus irmãos, diante do nosso pastor Sandro, que tem anos nessa caminhada como um pastor, pregador do Evangelho. Porém, eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, o que eu vou levar para a sua igreja? Porém, irmãos, com tão pouco tempo, nessa função tão maravilhosa, mas tão trabalhosa, a gente tem se deparado com algumas situações que nos fazem refletir, pensar. E uma delas é essa questão da transferência de responsabilidade, da transferência de culpa. Uma coisa que é muito importante para nós, que somos lavados e remidos no sangue de Jesus, é compreendermos essa questão aqui do que aconteceu com Adão, com Eva. A história aqui todos nós já sabemos, em que Deus ele transmite uma ordem a Adão, e essa ordem também foi repassada para Eva de que eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comessem, eles morreriam. E assim aconteceu. Apesar da advertência de Deus, eles comeram, reconheceram a sua nudez, sentiram a culpa pelo pecado e acabaram se afastando de Deus, porque estavam se reconhecendo pecadores. Porém, embora eu deseje falar sobre 3 aspectos aqui, que eu encontrei aqui, e em alguns outros textos, como a inclinação ao pecado, como a fragilidade humana, e como tirar lições
a nosso favor a respeito desse texto aqui, é importante salientar, irmãos, uma coisa. O cerne do que nós queremos falar nessa noite diz respeito a coisas ruins, a adversidades nos alcançarem. A espinha dorsal de tudo que nós queremos falar aqui diz respeito a isso. E é essa observação que eu tenho feito nesse meu pouco tempo de pastorado. Muitas das vezes, isso eu já ouvia antes e hoje, às vezes, assim, com tão pouco tempo, a gente tem ouvido: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Ou por que Deus deixou acontecer isso com ele? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Aqui, Adão, ele não assumiu a sua responsabilidade. Mas o que nós queremos trazer nessa noite é mostrar que é natural muitas coisas ruins acontecerem conosco. Muitas coisas podem acontecer. A gente espera que não aconteça, é claro, é óbvio, irmãos. Mas, como seres humanos, isso se torna natural. E é isso que nós, cristãos, precisamos compreender. Porque uma vez em Cristo, muitas das vezes nós nos sentimos super-homens. Achamos que estamos imunes a qualquer tipo de problema, quando na verdade não. Quando na verdade o sol brilha para todos, bons e maus. E muitas das vezes, sem reconhecer alguns desses aspectos que nós falamos aqui, a gente acaba apontando um culpado: Deus. Muitas das vezes nós culpamos a Deus. E foi isso que Adão fez. A mulher que me deste por companheira, olha só, ela me deu da árvore e comi. Foi o Senhor que me deu ela. E ela que me deu. Olha Adão apontando, foi o Senhor. O Senhor sabia. Nas entrelinhas, o Senhor sabia que ela faria isso, que ela era assim. Ela me deu. A mulher que o Senhor me deu. Porém, o que a gente precisa entender em primeiro lugar aqui? Que por causa dessa atitude que eles tomaram, toda a humanidade passou a ser pecadora. Toda a humanidade herdou isso desse primeiro pecado, o pecado da desobediência. Eles não observaram a única lei que Deus havia estabelecido até então. Versículo 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que essa matéria aqui, que a gente carrega, ela é uma matéria que herdou essa natureza, natureza de pecado. E essa carne, a carne foi amaldiçoada por causa do pecado. Graves coisas aconteceram por causa do pecado. Graves coisas aconteceram, irmãos. Então, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, que a inclinação do pecado é morte. E eu costumo dizer que, falando inclusive sobre o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, que ele diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12 fala sobre isso. Então, o pecado passou a toda a humanidade por causa dessa atitude lá no início. E isso acabou
tirando a nossa essência, vamos dizer assim, do plano original de Deus. Porque nós não deveríamos morrer. Por que muitas pessoas não aceitam a morte? Ninguém aceita a morte. Porque nós não fomos criados originalmente para morrer. Mas Deus deu a sentença: se vocês comerem, vocês vão morrer. E isso passou a todos, conforme Paulo ensinando aos romanos. E eu costumo dizer que não apenas o pecado e a morte entraram no mundo, mas anexo a eles, tudo que nós imaginamos de ruim entrou. A violência. E logo em seguida, aqui no próprio livro de Gênesis, a gente já vê um assassinato. A violência veio junto. A morte, o pecado entrou, a morte entrou, mas vieram violência, vieram doenças, vieram toda sorte de adversidades, tudo aquilo que destrói o homem entrou junto. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a lei, vamos dizer assim, as leis da natureza são para todos, irmãos. Eu não quero que você saia daqui ou que você pense: puxa, o irmão veio lá de São Gonçalo para falar de coisas ruins. Não, irmãos. Mas para que nós tenhamos um olhar correto a respeito das adversidades e a respeito de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que por causa dessa natureza de pecado que nós temos, e esse anexo que eu acabei de comentar agora entraram no mundo, todos nós estamos suscetíveis a quaisquer dessas coisas ruins que acontecem. A primeira coisa que eu quero que cada um de nós entendamos, apesar de estarmos na presença de Deus. Só que tem uma diferença de nós para o mundo. A nossa vida já está escondida em Cristo Jesus. Essa é a diferença. Mas morrer, um dia todos nós morreremos. Irmãos, eu nem sei quanto tempo eu tenho de pastorado, mas ou 5 ou 6 cerimônias em que eu ativamente participei, cerimônias fúnebres. Eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E como isso me tem feito refletir a respeito da brevidade da nossa vida. Isso atinge a todos, ao crente e ao descrente. Mas para o crente, irmãos, não é um ponto final. Para o crente é a transição de um lugar onde ele está suscetível a errar, para um lugar onde terá o seu corpo glorificado e nunca mais o pecado vai ter efeito sobre a vida dele. É um momento de alegria. A Bíblia declara: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E por que isso? Porque o pecado já não vai mais influenciar. Porque o corpo será transformado num corpo de glória. Então, se vier alguma adversidade sobre a sua vida, ou sobre alguém da sua família, ou se você perder alguém, não culpe a Deus, não se revolte contra Deus, em nome de Jesus. Eu já ouvi casos de pessoas que abandonaram a Deus porque perderam entes e é uma dor muito grande. Sim, é. Eu não quero aqui romantizar a perda, a adversidade, não, de forma alguma. Porém, eu já ouvi casos de gente que ficou revoltada contra Deus. Gente que abandonou Deus, gente que abandonou o caminho do Senhor. Gente que acabou apontando para Deus, culpando a Deus. Quando, se a gente olha aqui para o texto de uma forma muito minuciosa, a gente chega a uma conclusão de que o verdadeiro culpado de todos os males desse mundo é Satanás. Embora, após a queda, o homem pudesse escolher entre o caminho do bem, entre seguir a Jesus, entre seguir as ordenanças de Deus, ou permanecer na escravidão. Porém, vou usar uma frase que o pastor Alan usa muito, em última análise, o maior culpado de todas as adversidades é o diabo.
Então, se você tem que ficar revoltado com alguém, é com o diabo. Ele tentou a Adão, ele tentou a Eva. E ele continua tentando a humanidade desde os primórdios. Ele tem sido responsável para tentar destruir, para tentar atingir a Deus, tocando na sua criação. Só que as pessoas não param para pensar. Hoje eu ainda estava dando uma pesquisada e eu vejo muita, por que tantas coisas ruins acontecem? Por que Deus permite que tanta gente morra de fome? Gente, a resposta é muito simples e está aqui, se chama pecado. Pecado. O homem, por que existe fome no mundo, nos países mais pobres? Por causa do pecado. E que pecado? Ganância dos homens. Existem lugares, existem países em que se ganha muito e muito, muito dinheiro e que se gasta muito e muito e muito dinheiro com coisas inúteis. Essas coisas inúteis, essas coisas que servem para destruir, poderiam ser utilizadas pela própria humanidade para suprir um outro lado em que não é tão abastado assim, sim ou não. Por exemplo, território africano. Imagina se a Europa inteira se juntasse e mandasse milhões de dólares e levasse maquinário, tudo o que fosse necessário para auxiliar na construção dos países, na estruturação dos países. Mas não há um interesse. Não há. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno e cada um está olhando para si. E isso se chama pecado. Então, se há desigualdade no mundo, o cerne, o grande problema se chama pecado, irmãos. Não é culpa de Deus. Deus fez o homem imperfeito. O homem não era pecador. O homem se tornou um pecador porque não deu ouvidos à ordem, à voz de Deus. E nós herdamos isso. E se algo de ruim acontece conosco, é por causa da natureza suscetível a tudo isso que entrou no mundo junto com a morte. É por causa dessa natureza que nós possuímos. Deus disse que isso aconteceria. Eu me lembrei agora de uma história, só um pedacinho da história, em que o irmão Alexandre falou na terça-feira, lá no encontro. Ele disse que, eu não lembro em que circunstância foi o acidente, em que o carro ficou energizado. E a criança ficou presa dentro do carro, e o pai do lado de fora. E o pai chegou para a criança estava dentro do carro, o pai percebeu que o carro estava energizado, um cabo caiu em cima do carro. E o pai ficou muito próximo do carro e disse, não se mexe por nada, não mete a mão em nada, fica aí, confia em mim. Foi só isso que o pai disse. O pai não chegou para o menino e disse, olha só, se você tocar em qualquer coisa metálica, você corre o risco de tomar 10 mil volts de energia e essa energia passar pelo seu corpo e automaticamente os seus órgãos internos fritarem e haver uma falência nos seus órgãos e você vir a óbito. O pai não falou isso. O pai não explicou o porquê. O pai só disse, não mexe em nada, confia em mim. Deus disse para Adão, não come e não toca na árvore. E ponto final. Tem momentos que Deus não precisa explicar o porquê. O porquê hoje a gente já entende, a gente vê. Mas naquela época Deus não disse a Adão o porquê. Mas Paulo já começa falando, entrou o pecado e a morte no mundo. E a morte passou a todos os homens. Deus não explicou isso para Adão. Deus só queria que Adão confiasse. Então, irmãos, da mesma forma, nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes a gente, se vê em situações adversas na nossa vida. E Deus está falando, confia em mim. Confia em mim, espera. Mas confia, não toque em nada. Igual esse pai fez. E 20 minutos depois, se não me falha a memória, a história que ele contou, veio a companhia de energia elétrica e enquanto ele acalmava a criança, ele não saiu de perto, próximo do carro,
e pediu alguém, liga para a companhia elétrica e pede para desligar a energia. E 20 minutos depois, eu não lembro o tempo certo que ele... 20, né? Obrigado. 20 minutos depois, a companhia veio e desligou e o menino pôde ser resgatado. Por quê? Porque ele confiou no seu pai. Embora ele não tivesse conhecimento técnico do que poderia acontecer com ele, ele simplesmente confiou. Simplesmente ele ficou ali, ó, não tocou em nada, ficou paradinho, não mexe em nada, não toque em nada, não saia, confia em mim. E o pai estava ali, pertinho. E muitas das vezes a adversidade vem pra gente e o pai está ali, ó, quietinho, não mexe em nada, confia em mim. E a gente tá, mas Deus não está comigo, mas Deus, onde é que o Senhor está? Que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Senhor, eu sou teu servo. Senhor, logo agora, Senhor, que eu assumi uma responsabilidade maior na tua casa. Senhor, e isso, e Senhor, e aquilo. Senhor, por que isso? E por que daquilo? E Deus está falando, não toque nada, fica quietinho, fica quietinha, confia em mim. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que nós herdamos essa natureza. E essa natureza está aqui, ó. Está aqui. E ela é tão vil, tão ruim, que apesar de sermos nova criatura, conforme Paulo diz aqui na palavra, 2 Coríntios 5:17, se não me falha a memória, essa carne aqui não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia declara isso. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tamanha foi a contaminação que o pecado trouxe para essa carne. O velho homem, ele está mortificado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós, para entrar no céu, precisaremos ter o nosso corpo glorificado. Um corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo de glória, não um corpo de carne e sangue. Porque isso aqui não vai entrar. Tamanha foi a corrupção, tamanho foi o dano que o pecado causou. Então nós precisamos entender que enquanto estivermos aqui nessa terra, com os pés nessa terra, todos nós que levantamos a bandeira do Senhor, que um dia fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, estamos suscetíveis a todo tipo de problema. Eu não estou dizendo que é para você ficar com isso, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que não vai? Não, não é isso. É se acontecer, se Deus permitir que aconteça, reaja como um filho de Deus. Não reaja como alguém do mundo. As pessoas no mundo hoje têm visto adversidades. Pessoas, chefes de família, têm perdido o emprego, se desesperam, acabam com a própria vida. São vários e vários relatos que a gente tem visto. E qual seria a nossa reação, irmãos? É entender, em primeiro lugar aqui, que que a nossa carne está sujeita às leis naturais. Se eu pegar uma caneta e tirar aqui, não, eu sou servo de Deus. Então, servo de Deus, eu não estou dizendo que a gente não deve usar a nossa fé, de forma alguma. Tanto é que quando eu oro por cura. Primeiro, dentro da minha própria casa. E também na vida dos meus irmãos. Eu oro por cura, irmãos. Mas que em tudo seja feita a vontade do Senhor. Então, a gente procura exercer a nossa fé. Mas, por exemplo, se eu pego uma caneta e largo ela aqui, ela vai cair. Porque é natural que ela caia. Faz parte da natureza do ser humano. Que se eu pegar um objeto e largar ele aqui, ele vai cair. Assim como adversidades podem acontecer. E o segundo fato é, porque o pecado entrou no mundo e está entranhado aqui nessa carne corruptível, como diz a palavra, a nossa humanidade é frágil. Nós somos extremamente frágeis. Jó, capítulo 7, versículos 5 e 6, ele diz assim: a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. Um outro versículo também, 14, Jó 14, versículo 1 e 2 diz: o homem, nascido da mulher, é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha.
Foge também como a sombra e não permanece. E isso trata sobre o quê? A brevidade da vida. Passa muito rápido. Nós somos, você vê aqui já falando, sai como a flor. A flor é algo lindo, mas é frágil. Irmãos, nós somos tão frágeis, mas tão frágeis, que uma bactéria acaba com a gente em pouco tempo. Que algo que a gente nem enxerga, chamado de vírus, é capaz de acabar com a gente em bem pouco tempo. E o que isso comunica para mim e para você? O que isso tem que apontar para mim e para você? É o terceiro ponto agora. Como tirar lições dessa coisa? O que isso comunica para mim? O que essa inclinação do pecado tem que comunicar para mim? O que essa fragilidade que nós temos tem que comunicar para mim, tem que me mostrar, tem que me impelir a fazer o quê? Depender do Senhor. Buscar o Senhor. É só isso. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não está sujeito a essas leis que a gente tem aqui. Deus é poderoso. Não tem nada que venha incapacitar o nosso Deus de qualquer coisa. Então, por que não me voltar para esse Deus? Por que não ser filho desse Deus? Por que não me submeter, me sujeitar a esse Deus? O Deus que é poderoso, o Deus que venceu todas as coisas. Por que não? Por que não me submeter a Ele? Por que não adorá-lo? Por que não viver uma vida voltada para Ele? Como nós cantamos aqui, não importam as circunstâncias. Muitas das vezes a gente canta e não presta atenção. Eu sei que aqui não é o caso, mas muitas das vezes a gente está cantando ali no piloto automático, a gente não presta atenção no que a gente está fazendo. A gente cantou aqui, te louvarei, não importam as circunstâncias. E é isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. É que independente das circunstâncias, haja um louvor nos nossos lábios. Sabe por quê? Porque um dia essa carne aqui vai perecer aqui nessa terra. Mas a promessa do Senhor vai permanecer sobre nós. E a promessa de quê? E essa é a promessa que Ele nos fez. A vida eterna. Está escrito. Tem um hino da harpa que eu acho maravilhoso. E diz assim: em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, sublime. Então a lição que eu tenho que tirar é compreender, em primeiro lugar, compreender que a nossa natureza está inclinada ao pecado. E por conta disso, estamos sujeitos às leis que essa natureza impôs sobre nós. E não tem nenhum de nós aqui que seja super-homem, irmãos. Nenhum de nós. E por conta disso somos muito frágeis. Hoje eu estou aqui falando. Amanhã vocês podem estar me conduzindo para um lugar que eu já não vou, que o meu corpo já não vai mais sair. Essa é a realidade da vida de qualquer pessoa. Esse é um assunto desagradável, mas é importante que nós venhamos a falar, para que não venhamos a nutrir na nossa mente um pensamento errado. Ah, mas eu sou servo de Deus e o Senhor vai me livrar de tudo. Não. Importa que passemos por algumas tribulações. Importa que passemos pelo vale da sombra da morte. Porém, se estivermos com o Senhor, mal algum vai nos alcançar. Ainda que venhamos a sair desse tabernáculo, mas a nossa alma vai estar guardada com o Senhor. Você consegue compreender isso? A pastora Fabiana orou aqui por diversos irmãos enfermos, doentes. Eu fico muito triste com tudo isso. Eu sinto pelos meus irmãos. Sabe por quê? Porque eu compreendi que assim como aconteceu com minha esposa, com a Dani, ou com qualquer um outro, o próximo pode ser eu. Não que eu fique aguardando, será que vai ser minha vez? Ai, Senhor, será? Não. Mas eu tenho essa consciência
Eu quero? Não. Eu oro assim, eu não quero não. Mas se aprouver acontecer comigo, me sustenta. Eu não quero. Eu não sou hipócrita, não, eu quero. Não, não quero não. Mas se o Senhor se aprouver ao Senhor acontecer comigo, me sustenta para eu não negar o seu nome. Me sustenta para eu proclamar, para eu dar bom testemunho do Senhor. Assim, irmãos, assim como 2 homens deram testemunho em momentos de extrema adversidade, momentos ruins, por pior que sejam, por pior que pareçam, não devem nos separar de Jesus. Não podem nos separar de Jesus. Paulo tem um sonho. E ele vê um homem vestido com uma roupa típica de um determinado lugar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo vai. E vai. Em Atos capítulo 16, conta a história ali de Paulo. E ele já havia se hospedado na casa de uma mulher chamada Lídia. E dali da casa dessa mulher até a beira do rio, onde ele costumava pregar, tinha uma menina que tinha um espírito maligno, um espírito de adivinhação. E essa menina era uma escrava. E escravo tem dono. E essa menina, durante muitos dias, no caminho da casa de Lídia até a beira do rio, onde eles oravam e pregavam a palavra, essa menina vinha atrás dele declarando que eles eram homens de Deus. E num determinado dia, Paulo se perturbou com aquilo. Ele e aqueles que estavam junto com ele se viraram para ela e disseram: em nome de Jesus Cristo de Nazareno, sai dela. E diz o texto que aquele espírito maligno foi embora. Eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Uma menina foi liberta. Foi liberta do poder das trevas. Porém, como nós falamos aqui, a menina era uma escrava. Ela tinha donos. E eles foram reclamar com as autoridades da cidade, que prontamente apanharam a Paulo e a Silas. Os levaram em praça pública, arrancaram as suas roupas. Eles tomaram uma surra. E não apenas isso, foram aprisionados. E dentro da prisão, ficaram no pior lugar da prisão. E ainda assim, na prisão, tiveram suas pernas presas a troncos, seus pés presos a troncos. Imagina o cenário. Humilhados. Arrancaram a roupa deles em praça pública. Feridos por conta dos açoites. Imagina, num lugar fedorento, provavelmente cheio de ratos e outros insetos asquerosos, típicos de lugares assim. E a palavra do Senhor declara que apesar daquilo que parecia que era um inferno, por causa da natureza, da nova natureza que eles possuíam, aquele lugar se tornou o céu. Amém. A palavra declara que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam.
E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O texto aqui não nos mostra Paulo e Silas dizendo: poxa, Paulo, tu me botou numa furada, hein, meu irmão? Que sanhaço que você me colocou, hein? Não diz isso. Pelo contrário, você não os vê, o texto não nos mostra que eles estavam murmurando: Senhor, Senhor, nós atendemos ao teu chamado. E por que isso aconteceu com a gente? A gente não vê isso, a gente não vê esse relato aqui no texto, mas a gente vê corações que, apesar de estarem fisicamente aprisionados ali naquele lugar, o espírito deles estava completamente livres para adorar ao Senhor, apesar das dores, apesar da humilhação que sofreram, apesar do mau cheiro daquele lugar. Eles não olharam as circunstâncias adversas onde estavam. E é isso que Deus tem tratado com nós aqui nesta noite. Não olhe a circunstância. Você está enfermo, não olhe para isso, apesar de ser algo ruim, humanamente falando. Mas ao invés de murmurar, canta. Ao invés de reclamar com o Senhor, prega, dá testemunho, porque muitas vidas serão salvas através do seu testemunho de vida. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Ao invés de murmurar, ao invés de parar, ao invés de praguejar contra Deus, Deus quer que nós venhamos a testemunhar. Nós fomos chamados para isso, para o louvor da glória do nome do Senhor. Ao invés de ficar apontando culpados. Muitas das vezes a culpa é da natureza do pecado, sim. Mas outras vezes a culpa é por nossa causa, às vezes. Determinadas situações que acontecem, a culpa é nossa. Aconteceu um caso, tem mais ou menos uns 2 anos, lá embaixo, em que o pai foi sair com um carro de ré e passou por cima da cabeça da sua filha. Graças a Deus, a criança não morreu. Ficou um tempo internada e depois de um tempo, graças a Deus, teve alta, foi para casa. Mas o relato inicial que eu tive era de que havia acusação entre o pai e a mãe. Não, o culpado foi você. O culpado foi você. Ninguém assumiu, não, a culpa foi minha porque eu saí rápido. Não, ninguém faz isso. Então, nem sempre a culpa é só por conta da natureza. Às vezes nós tomamos atitudes erradas. Mas ainda assim, ainda que nós tenhamos tomado atitudes erradas, que trouxeram alguma consequência, ainda assim, meu irmão e minha irmã, nós podemos aprender com tudo isso. Nós podemos olhar para a vida de Paulo e Silas, ao invés de seguir a mesma natureza que Adão e Eva. Não, foi você. Não, eu estou assim por causa dele. Eu sou assim por causa dela. Não. Mas reconhecer todas essas coisas, que é a natureza do pecado, a fragilidade do homem, mas que eu posso tirar boas lições de tudo isso de ruim. E o cerne de tudo isso aqui, para mim, no meu ponto de vista, foi esse texto aqui de Atos 16. Homens que poderiam estar reclamando, murmurando do Senhor, mas por causa de suas atitudes, aquele lugar que era o inferno se tornou céu. O deserto floresceu. A noite se tornou dia. E a salvação chegou na vida do carcereiro e da sua família. E é da mesma forma, irmãos, que hoje Deus quer trabalhar. E é da mesma forma que hoje Deus quer agir. Um dia nós vamos nos despedir dessa terra. E que nós venhamos a nos despedir dessa terra, tendo cumprido o nosso chamado. Tendo honrado a oportunidade que recebemos. Quer estejamos inteiros, quer estejamos mutilados por qualquer motivo. Não importa.
O que importa é o chamado que nós recebemos. Se nós fomos fiéis ou não a Ele. E para finalizar, João 14, versículo 1 a 4 diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém. Promessa. É a promessa. O nosso foco, por mais que a gente ande aqui nessa terra, o nosso foco precisa estar na promessa e principalmente no dono da promessa. Se preocupe em agradá-lo. Ainda que esteja alguma coisa que não esteja andando bem na sua vida, no seu corpo. Ou alguma outra coisa, falta de emprego. Às vezes o casamento não está legal. Às vezes é um filho que está dando trabalho, ou uma filha. São diversas situações que acontecem na vida do crente, ou melhor, que podem acontecer na vida do crente, e que muitas das vezes o crente fica: mas Deus não está comigo. Está sim. Quem disse que não? Está sim. Muitas das vezes a gente tem um foco errado, de coisas ruins não podem acontecer com a gente. Sim, podem. Estamos sujeitos a isso. Mas que em tudo isso nós não venhamos a murmurar contra o Senhor. A culpa é de Deus. Isso tudo aconteceu comigo porque Deus, foi culpa de Deus. Não, não foi culpa de Deus. Aproveita essa situação e seja cheio da presença de Deus. Aproveita essa situação, pega essa situação e se aproxima mais de Deus. Deserto não é lugar para o crente morrer. Deserto é lugar para o crente crescer. Está no deserto, está na prova, é para você ser aprovado. É por isso. Deus quis tratar com você dessa forma, forjando. Sabe o que é forja? Pega o metal, põe no fogo e dá-lhe martelada. Até tomar a forma que o artífice quer. Então, em nome de Jesus, não reclame dos métodos de Deus, mas seja grato, porque Deus ele usa os métodos que Ele quer, porque Ele sabe de todas as coisas. Lembra do exemplo do filho? Fica tranquilo, não se mexe. Fica quietinho aí, não se mexe. Confia em mim. Amém? Então, em nome de Jesus, irmãos, quer estejamos bem, com saúde, quer tenhamos um emprego, quer tenhamos o dinheiro, quer tenhamos o que comer, ou se não tivermos, que em tudo, irmãos, Deus seja glorificado através das nossas vidas. O nome de Jesus seja exaltado através da nossa vida. Que nós não venhamos apontar para Deus como Adão fez, ou apontar para o outro como Eva fez, mas que nós venhamos a nos espelhar em Paulo e Silas, que mesmo em situações extremamente adversas, experimentaram da manifestação da glória de Deus no lugar que parecia ser o inferno e se tornou o céu. Amém? E a salvação chegou naquele lugar. Então também na sua casa e nas pessoas ao seu redor, eu tenho a plena convicção de que se nós agirmos assim em meio à adversidade, o Senhor vai agir. A semente do Evangelho será lançada naquelas pessoas que estão ao nosso redor. E vidas serão salvas e libertas pelo seu testemunho de vida em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei,
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai amado, eis aí, Senhor, a tua palavra para nos colocar no nosso lugar.